sejam muito bem-vindos ao SEMEAI-Cast, que é o videocast do SEMEAI, o Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria. Um centro de pesquisa que está sediado aqui no ICMC, que é o Instituto de Matemática e Computação da USP de São Carlos. Mas o que eu ganho assistindo esse videocast é uma aula, eu vou ter que entender de matemática, aquela coisa chata. Não para todas as respostas. A nossa intenção é justamente tirar a matemática desse lugar. E acreditem, até eu, que sou uma ex-repetente dessa disciplina, consegui entender que essa que é a mãe de todas as ciências, está presente em tudo. Acreditem ou não, a matemática está presente em tudo. E é óbvio que eu não teria a audácia de falar sobre matemática sozinha. Então, nosso convidado é um dos matemáticos mais sérios e dedicados do país, que também é o diretor do SEMEAI, conhecido como Poti, José Alberto Cuminato. E a gente vai para a nossa primeira questão, Poti, a gente já vai resolver logo uma questão aqui, que é a do seu apelido. Tudo bem? Bem-vindo, né, ao nosso programa, à nossa estreia. Sim, muito obrigado por estar aqui. E vamos falar disso então, porque ninguém, né, até internacionalmente você é o Poti, não é isso? Sim, porque eu sou de Potirendaba. A Potirendaba fica na região de São José do Rio Preto e eu estudei matemática na Unesp São José do Rio Preto. E como as classes eram muito grandes, as pessoas no começo não conseguiam decorar os nomes de todo mundo, então era mais fácil associar as pessoas à cidade. E se chamava, tinha lá o Vila Ventura, o Vila Santa Adélia, e assim vai. E assim eu tinha o Potirendaba, que depois, por ser muito longo, virou Poti. E seus alunos também te chamam de Poti? Eu prefiro ser chamado de Poti, já que uma maioria das pessoas me conhece por Poti, então que seja assim. Internacionalizou, né, Poti? Eu ia começar falando do seu trabalho, né, que você está fazendo 45 anos esse ano, né, como professor. Aqui no ICMC, eu vim para cá em 1978. Você é matemático desde sempre? Aí a gente já emenda um pouquinho com essa minha abertura, né? Que a gente está aqui num universo completamente oposto, gente, de ciências exatas e humanas, né? Não, desde sempre não, porque eu escolhi como profissão estudar matemática, mas eu também gostava muito de biologia e quase fui biólogo. Mas depois eu achei que matemática era mais relacionada com minha maneira de ser, digamos assim. E olha que interessante, porque hoje a gente pode ver até, né, pela FUVEST, pela escolha, a matemática ela está relativamente em alta ou, né, a cada ano vem sendo mais procurada, mas lá atrás vocês tinham como perspectiva o quê de estudar matemática? O que você pensava? Que você já ia ser um cientista? Não, muito pelo contrário. O curso de São José do Rio Preto era um curso de licenciatura em ciências, em matemática, ciências e matemática, que era para formar professores para o ensino médio de segundo grau. Isso é de primeiro e segundo grau. E nessa época era isso que tínhamos como perspectiva. Mas depois, essa coisa de fazer mestrado, doutorado, ficou mais popular, digamos assim, né? E te levou para Londres? Não, me trouxe para São Carlos primeiro, Uhum. para fazer o mestrado aqui em São Carlos. E daqui eu conheci mais pessoas, fui fazer o doutorado em Oxford, na verdade, não foi em Londres. E já a gente vai puxar, mas eu acho que não tem como tirar da sua vida Oxford e pensar em matemática aplicada, né, Puti? Foi lá que acendeu uma luz? Não, eu sempre, desde quando eu estava em Rio Preto, eu sempre preferia fazer mais as disciplinas relacionadas com matemática aplicada, porque eu sempre tive essa coisa de achar que eu preferia uma coisa que tivesse consequências, digamos, imediatas ou mais próximas. Não que a matemática pura não tenha consequências, mas ela de mais longo prazo, digamos assim. O que se faz hoje não necessariamente é voltado para um problema que você tem à sua frente, como é a matemática aplicada, né? Então, eu sempre pensei nessa coisa de que eu gostaria de ver a matemática funcionando. E eu
quase fui estatístico nesse passar porque eu cheguei a prestar para fazer o mestrado em estatística no INPA, lá no Rio de Janeiro. Eu só não fiquei lá porque eu fui chamado primeiro para vir para São Carlos, então eu escolhi São Carlos por uma questão de ter uma posição segura. Poti, então, até pegando um gancho no que você citou, né, de matemática pura, a gente conhece como matemática teórica e aplicada. Fala um pouquinho dessas duas, a diferença, qual que é aquela que a gente conhece na escola? Ela já vem dessa escola da teórica ou não? Não, veja, na escola você aprende os fundamentos, o princípio do princípio. Eu não sei se ela é pura ou aplicada, porque as tabuadas são aplicadas. Você saber quanto que é 4 vezes 8 é importante tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático, porque na vida prática você precisa saber esse tipo de coisa. Na vida, para fazer compra no supermercado, para, sei lá, para medir uma área, para tudo, você precisa das 4 operações, é uma coisa fundamental, digamos assim, não é? Agora, lá no ensino médio também tem resolução de equações de segundo grau e coisas do tipo, que aí o pessoal acha que é muito mais teórico, ou frações, mas também está relacionado, né? Porque as frações é a vida no dia a dia, como que você divide as coisas, né? Como que você divide a pizza, não é? A pizza é um sexto da pizza, divide em 6 pedaços, é um sexto da pizza. Então é uma fração, um sexto. Se você come 2 pedaços, você comeu 2 sextos, que é equivalente a 1/3 da pizza, certo? Então, a matemática fundamental do ensino básico, eu não diria que ela é tanto pura quanto aplicada, porque ela é o fundamento da matemática. Por outro lado, ela é aplicada a todo momento na vida prática, certo? Sim. Quando você migra para pesquisa em matemática, aí já é uma coisa diferente, porque você pode pesquisar a matemática pura, pesquisar um problema ou tentar resolver um problema que não necessariamente teve como princípio uma aplicação. Por exemplo, o sinal do celular, ele tem um monte de matemática. É conhecido como séries de Fourier. Essas séries foram descobertas em função de estudar sinais eletrônicos, certo? Por outro lado, você pode ter, sei lá, o conjunto dos números primos. Apesar que tem aplicações também, mas tem muitas propriedades dos números primos que são de interesse teórico, não necessariamente estão relacionadas com uma aplicação. Pegando esse gancho dos números primos, que eu nem lembro mais, mas ele é um desafio grande para a matemática, né? Eu tenho lido, e inclusive ele é aplicado até naquelas senhas do cartões, até por essa questão mesmo de ser difícil de compreender. Tem relação? Não tem relação com difícil de compreender, tem relação com, até nem é muito difícil de compreender. Tem a ver com o que a criptografia gerada a partir disso talvez seja difícil de compreender. Como que você gera a criptografia a partir dos números primos, não é? Então isso talvez seja um pouco mais difícil de compreender. Mas a ideia básica é que é muito difícil, dado um número muito grande, é muito difícil encontrar os fatores primos, que aí já é uma coisa um pouco mais complicada, mas os seus divisores. Então, você citou o celular, mas, por exemplo, para essa imagem ou esse programa tá chegando até a casa, né, do telespectador, para alguém estar assistindo a gente, tem matemática aqui também, né? Sempre tem, né? Como e onde? Tem no sinal primeiro, né? E tem para simplificar a transmissão, os sinais são compactados, ou eles são simplificados. Numa tela em que a televisão é uma sequência de fotografias, um número de fotografias por segundo que é transmitido. E, obviamente, que cada tela tem um monte de sinal. Esse sinal é simplificado fazendo o seguinte: de uma tela para outra, as partes que não mudam não são transmitidas. Então, se eu ficar bem quietinho aqui, por um tempo, o frame que chama, né, o quadro, é o mesmo. Portanto, ele não precisa ser transmitido mais de uma vez. Não é? Pois é, né? Quando a gente fala que não vê matemática em nada, aplicação, que era o meu caso, né, a gente não entende
desses tais modelos matemáticos que a gente está falando, que é a base de tudo, né? Então, na televisão eu não enxergo matemática, mas ela tem lá essa equação, alguém teve que resolver esse problema para a gente assistir. Então, ela está nessa base de tudo, a gente vai falar mais até por intermédio dos projetos, né, do CMI, mas ela é tipo a base de tudo, então você diria que para tudo na vida tem que ter um cálculo? Para muitas coisas tem que ter cálculo. Hoje, com a inteligência artificial, vai ficando cada vez mais importante, né? Você fazer coisas que antes não tinham modelos, como, por exemplo, o tratamento do câncer. Era uma coisa mais médica. Hoje, claro, é médico, mas tem toda modelagem que ajuda, né? Observando vários casos do passado, né? Então a inteligência artificial consegue olhar esses dados do passado e fazer projeções para o futuro de como melhor tratar um tipo de câncer, né? Observando o que aconteceu no passado. Então a inteligência artificial veio, por isso ela se tornou tão importante, porque ela veio justamente para preencher lugares em que a matemática não tinha uma aplicação direta, né? Mas agora, com a inteligência artificial, você consegue utilizar a matemática em leis, em advocacia, em um monte de coisas que, no fundo, são coisas que se repetem, né, no tempo. Você explicou um pouquinho dessa questão da imagem da televisão, mas ela também, a gente pode lembrar que os modelos matemáticos, eles estão avançados, inclusive, para diagnóstico médico, né? Por exemplo, quando você vai fazer um raio-x, uma ressonância, isso tudo a gente tem mostrado aqui, né, pelo CMI, que os matemáticos estão conseguindo avançar para que essa resolução seja melhor. Por exemplo, às vezes um câncer, ele é muito pequeno, antes ele passava imperceptível, isso tudo tem uma matemática também de imagem, né? Isso tem, além... Tem a parte de como interpretar o sinal, de como gerar o sinal, que tem matemática, obviamente, né? É uma equação. Mas, mais que isso, tem a parte de computação gráfica agora, que é pegar a imagem e tentar tirar ruídos, tirar coisas que não pertencem à imagem e fazer realce. E isso é muito importante principalmente quando você quer ver sinais na imagem, né? Bom, como eu disse, o Poti é diretor, né, do CMI, que é esse centro que, como o próprio nome diz, tem a intenção de levar essa matemática para a indústria. E quando a gente fala para a indústria, parece, mas só para a indústria? Não, porque a indústria leva para a sociedade, né? Então, desenrola um pouquinho, né, desse objetivo do centro, que ele nasceu de uma vontade sua, né, Poti? Não sei se é uma vontade minha. Eu acho que é um acontecimento que todo país que você... o Brasil fez um investimento muito grande em ciência no passado. Na época que eu fiz doutorado no exterior, o governo federal fez um investimento muito grande em ciência. E por isso hoje nós temos uma das melhores pós-graduações do mundo subdesenvolvido, em desenvolvimento, né? Por exemplo, a nossa pós-graduação na América Latina é a melhor delas, não tenha dúvida disso, né? Tanto é que as nossas universidades... Isso foi fruto do passado, né? E toda vez que você investe em ciência, chega um momento que tem uma pergunta. Nós vamos investir nisto para quê? É só para criar pessoas, professores sabidos que publicam? Tem que ter essa interconexão com a vida das pessoas. Então, a ciência tem que trazer benefícios, né? Nas ciências aplicadas, tipo medicina, sei lá, outras, mesmo física, essa conexão é mais simples, porque geralmente a medicina trata uma doença, são as pessoas que têm essa doença, certo? Agora, os matemáticos não tratam de doença, eles tratam de problemas que não necessariamente têm conexão com a vida das pessoas. Então, essa conexão é um pouco mais difícil, mas chega um momento em que também se pergunta, então, se a matemática é a mãe de todas as ciências, se vocês estão aí se formando, e o que a matemática pode trazer em benefício da sociedade? E ela pode trazer muito, como a gente já falou, quase tudo na vida aqui que a gente trata tem relação com matemática, certo? E cada dia mais, com o avanço da
dessa coisa de dados, ciência de dados, cada dia mais a matemática fica importante. Nesse caso, é estatística, na verdade, que é um ramo da matemática, certo? Sim. Então, a estatística, a probabilidade estatística é um ramo da matemática que é muito importante para essa coisa de inteligência artificial e todas as ciências de dados e todas as coisas de dados que estão relacionadas. Melhor do que a gente falar o que é o CMAI, a gente pode ver também. Então, a gente tem um vídeo aqui que eu gostaria de exibir a partir de agora para a gente conhecer um pouquinho onde está essa matemática que é feita pelo CMAI. O tempo se conta. Qual o trajeto mais curto? Lucro ou prejuízo? Para todas as respostas, matemática. Complicada para tantos, está nas coisas mais simples. Você já parou para pensar que usa a matemática para resolver quase todos os problemas da sua vida? Se não usa, acredite, com ela a solução poderia ser ainda melhor. E é justamente esse domínio que nos interessa, a matemática aplicada, aquela feita para ajudar a resolver problemas do mundo real. E, no nosso caso, mais especificamente da indústria, órgãos governamentais e, por consequência, da sociedade. O CMAI é um centro de pesquisa financiado pela FAPESP, situado no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP em São Carlos, e que concentra alguns dos melhores pesquisadores do estado de São Paulo, trabalhando em soluções que contribuam com o desenvolvimento e produção industrial. Propor inovações para a Petrobras na extração de petróleo nos reservatórios do pré-sal é um problema nosso. Também é um problema nosso melhorar a gestão dos resíduos coletados pelos municípios usando a estatística. Combater o desmatamento com ciência de dados, aplicar algoritmos para aperfeiçoar e otimizar a criação de frangos, contribuir com a economia de energia elétrica na distribuição de água nas cidades, descobrir e avaliar talentos no esporte, incentivar a participação de meninas no mundo da computação e da matemática, trazer esperança a pacientes que sofrem com zumbido no ouvido e outras doenças, controlar epidemias, aperfeiçoar o desempenho de aeronaves, evitar a queda de idosos. Essa é a matemática que traz resultados, que traz as empresas para o meio acadêmico em eventos e workshops e chega até elas resolvendo equações complexas com uma fórmula simples. Se você quiser saber mais sobre o CMAI, visite o nosso site e as nossas redes sociais. E no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o início dessa ciência que a gente comentou aqui, que é a mãe de todas as ciências. Muitos estudiosos acham, inclusive, que ela já estava presente na natureza muito antes da gente existir. Então a gente vai fazer um intervalo, é rapidinho, voltamos já já. Você gostaria de integrar esse novo mundo da informação digital com bancos de dados grandes e complexos? Então venha se capacitar. A melhor universidade do Brasil oferece um curso inédito no país. O MBA em Ciência de Dados da USP é totalmente online. Você pode dar um salto na sua vida profissional sem sair de casa. Em um ano, você estará pronto para atuar nessa área com competência e eficiência, transformando informação em conhecimento útil para a tomada de decisão dentro da sua empresa. O curso conta com um corpo docente qualificado e experiente, formado somente por doutores e professores titulares, que têm atuado de forma intensa na solução de problemas de indústrias e instituições públicas e privadas de diversas áreas. Além da qualidade do ensino, o MBA oferece um diploma chancelado pela USP, o que é um diferencial em qualquer currículo. E o melhor, o programa te dá a chance de trazer um problema real da sua empresa para ser solucionado dentro do curso. Esse é o nosso diferencial. Ao mesmo tempo que você se capacita, com o acompanhamento de um orientador, você pode apresentar uma solução para a empresa onde trabalha e ser ainda mais reconhecido. Fique de olho na nossa homepage e mude o seu patamar profissional. Estamos esperando por você. Bom, e eu peço permissão agora para começar esse bloco, filosofando um pouco. Lembrando que o mundo
não sou eu que estou dizendo, mas é tudo que eu li, é feito de padrões e sequências, que estão sempre à nossa volta. E como eu disse já antes, desde muito antes da gente existir, isso quer dizer o quê? Que já tinha os planetas, por exemplo, né? Que é a natureza das coisas. Aí há uma grande discussão, inclusive, nos dias de hoje, se a matemática sempre esteve ali, né? Foi parte da natureza, ou se ela é uma criação humana. E eu vou jogar essa batata quente aqui, ó, ali pro colo do Poti. Na sua opinião, Poti, é só uma opinião, né? A gente não tá fazendo isso agora como ciência. Você acha que ela foi descoberta apenas ou que ela pode ter sido inventada? A minha opinião é que ela foi descoberta, lógico. Porque, mas não é minha opinião, eu diria que a maioria dos matemáticos acho que pensam isso. Porque quando você pensa que o π, por exemplo, é um número que a maioria das pessoas imagina que é uma coisa assim que meio do outro mundo, não é? Mas ele é simplesmente o comprimento da circunferência. Uma circunferência de raio 1 tem comprimento relacionado com o π, certo? Então, o π ele estava aí, ninguém inventou o π, porque a circunferência existe, certo? E ela pode, de repente, até ter vindo, por exemplo, de um planeta, né? Não? Não sei. O redondo, veja, o raio. O redondo, eu digo, a circunferência é um redondo, uma coisa redonda. Do mesmo jeito que um quadrado não precisa de π para medir qualquer coisa nele, mas a circunferência precisa. Então, ele não foi inventado, não é? Na verdade, eu vi um documentário antigo muito bacana, né, na BBC, falando sobre esse início da matemática, e ele começa falando que esses princípios matemáticos, eles vieram já enraizados no nosso cérebro, né? E assim, eles falam em 6.000 anos antes de Cristo, de que a raça humana deixava de ser nômade e já começava a se organizar com matemática, por exemplo, para dividir o lugar que eles iam morar, para contar a parte delas que seria de terra, né? Então, isso tudo até, por exemplo, por polegar, eles usavam o corpo humano para fazer essas contas. E se a gente pensar nesse sentido, né, o palmo, que às vezes a gente escuta falar até hoje, tudo vem do corpo, né? Então, era muito intuitivo de fazer isso, né? Porque eles não tinham nada aqui. A gente tá aqui, né? Depois eu falo, com calculadora científica, um monte de coisa, e tem essa tecnologia, mas antes não tinha nada, e no entanto fazia, com conta, com pedrinha, né? Sim. Isso tá dentro do que a gente tá falando. O que Claro. você acha? Não, acho isso, claro. Os primórdios da matemática foram das pessoas observarem o mundo e precisar de fazer coisas que eram da vida, né? Como você mencionou, contar, sei lá, número de frutas, ou mesmo negociar quando começaram os primeiros povoados, ou as tribos que se comunicavam. Imagino que eles precisavam de saber se 5 vacas valia 10 cabritos e coisas do tipo, não é? Então precisava de uma ideia de número, de uma ideia de contagem. E né? isso só podia estar dentro do cérebro, né? Porque como, né? É aí que a gente fala, né? De que não foi inventado, né? Ele vem de... Porque é uma necessidade que está na sua frente, né? Então, por isso não é... E está ali, não precisa de ser alguém criar. Claro que o sistema de numeração, ele pode, tanto é que a gente sabe hoje em dia, a gente não é obrigatoriamente... você não precisa, para contar coisas, você não precisa usar o sistema decimal. Você podia usar qualquer outro sistema, na verdade. Mas naquele momento, como a gente tem 10 dedos, era mais fácil usar o sistema decimal, não é? Por isso o sistema é o sistema decimal. Acredita-se, eu imagino. Acho que tem até justificativa, porque como a gente tem 10 dedos, então foi que Sim. O sistema que evoluiu foi esse, certo? Sim. Mas existem outros sistemas. Por exemplo, o sistema de contar o tempo não é decimal. Porque o tempo é contado. Um ano é 365 dias. Depois. Mas isso pode ter a ver também com o sol, de Sim. alguém contar, né? Então, sol, a noite, sol, a noite. Exatamente. Né? Exatamente. Mas veja que não é múltiplo, né? Mesmo da hora, é segundo, 60 segundos é 1 minuto, então a base é 60 agora. Depois, 60 minutos é 1 hora. Depois,
24 horas é um dia, não são 60 horas um dia, certo? Claro que depois aí já tem a ver com o Sol, certo? Vocês percebem, Para gente, baixo, que é legal a matemática? para baixo, como não é uma coisa observável, então quando você vai para tempos menores que um segundo, então aí sim é decimal. Aí fala assim, milissegundo, em microsegundo, em até pentasegundo, que é um picosegundo, acho que é que chama, picosegundo, que é, sei lá, não sei que isso é uma coisa assim que acontece numa coisa muito curto tempo, né? Olha, Budi, pela minha trajetória, que eu já contei com a matemática, que é nenhuma, eu posso falar alguma besteira aqui. Mas aí, eu queria falar um pouquinho sobre o zero e o infinito, que são números que não tem resposta para as coisas. Você acha que eles foram criados para isso? Porque, por exemplo, não tinha os 10 dedos, você conseguia contar, né, até ali. Agora o zero e o infinito, que vocês usam muito, não usam? Da matemática essas coisas são importantes, né? Certo? Então tem conjuntos que são infinitos, certo? Se você pegar uma régua e se você for pensar no comprimento dela e dividir ela em pontos, você tem infinitos pontos, porque o ponto é imaterial e a regra é material. Então entre 0 e 1 tem infinitos números. E é isso certo? Que deixam vocês loucos? Porque a matemática também não tem resposta para tudo, né? Não, tem perguntas que até hoje não tem resposta. Tem as famosas conjecturas que estão aí, algumas por milhares de anos. E a gente espera que vocês tenham resposta para tudo, né? Porque senão quem vai ter? Não, veja, não é para tudo, né? Porque, veja, por exemplo, a matemática, eu acho que nunca vai responder a pergunta, Deus existe? Acho que nunca vai responder essa pergunta, certo? Porque não faz parte do corpo de aplicações da matemática, certo? E nem acho que de nenhuma ciência. Aí é uma questão religiosa, uma questão de fé, de acreditar, etc. É outro domínio, digamos assim. Olha só, mas eu li que o Galileu dizia o seguinte, olha que bonito, que o universo foi escrito por Deus em linguagem matemática. É uma maneira de colocar as coisas. Para as coisas que ele não conseguia entender, é uma maneira de colocar que essa faz parte da mesma pergunta que você fez lá atrás. Isso é uma confirmação de que a matemática não foi inventada. Ela é uma realidade, ela está aí. Por isso Deus fez as regras segundo a matemática. Ou seja, a matemática está aí, certo? É uma questão de você descobrir o que é correto e o que não é, o que é verdadeiro e o que não é, certo? É isso. A gente falou bastante no primeiro bloco sobre a matemática prática, né? E você acha que ela ajuda a entender um pouco mais da teoria? E por que eu tô perguntando isso? Você vai falar, nossa, de onde você tirou essa pergunta? De que essa coisa de que a gente tem uma matemática, de que é difícil, né? Na escola era, professor de matemática, lá vem, né? Lá vem a aula de matemática, não sei o que. Tinha toda essa questão, né? Dela ser uma coisa difícil e tal. Você acha que vem daí, por exemplo, de muitas coisas não serem explicadas ou não? Não, vem de onde vem essa? Porque existe isso, gente, de que a matemática é uma coisa complicada, de que era a disciplina mais difícil. Talvez não fosse para você, mas que tem essa... Olha, a matemática tem uma particularidade que é muito importante e que acho que é uma das grandes razões desse fato. A matemática, ela é uma construção. Então, ninguém consegue aprender o que está aqui sem ter aprendido toda a base, certo? O que é diferente em outras ciências. Por exemplo, uma pessoa pode aprender a história da Europa sem saber a história do Brasil, talvez, certo? Eu não sei se fala de história, mas eu acho que são blocos, mas em matemática, em geral, isso não é possível. Você não consegue, sei lá, resolver uma equação de segundo grau se você não sabe as 4 operações básicas. E esse é o grande problema. Porque na formação da criança pode haver um azar de que um ano ela pega um professor que também não gosta de matemática, ou que ele teve uma dificuldade, e ela perde aquele pedaço, e depois é difícil de completar o resto. Não é? Isso é uma das grandes razões que
muitas pessoas passam a odiar matemática. As crianças pequenas adoram matemática, quando elas são pequenininhas, não é? Que, claro, no nível delas, não é? Mas elas adoram, elas não acham que aquilo é uma coisa... Em algum momento você acha que a gente perde essa prática dela? Porque eu confesso que eu vim entender, gostar, quando eu vi que a matemática é linda e está em tudo. Mas a gente estuda, às vezes, muitos números sem saber, sem fazer analogias com a realidade, né? Tem isso, tem. Justamente, a criança gosta por causa disso, porque, veja, você vê uma criança brincando, ela pega o quadrado, bota lá dentro, vira para cá, vira para lá, faz quantas tentativas for necessário. Porque para ela aquilo é uma coisa lúdica e prática, né? Sim. No momento que passa a ser uma coisa abstrata e principalmente que as pessoas não entendem, aí ela passa a ser uma coisa maluca, não é? Certo? E aí já caiu no impossível de recuperar, né? Porque aquilo, você não consegue aprender, sei lá, toda a teoria, geometria, sem saber os fundamentos. E já que a gente está falando dessa educação básica de matemática, que pé você acha que a gente está, assim, nível internacional? A gente pode melhorar muito mais a questão do ensino? Não, veja, o Brasil é muito singular nisso, porque a matemática de autoconhecimento, digamos, que é praticada nas pesquisas, nos centros de pesquisa, é nível 5 no mundo, comparado com os países mais desenvolvidos. Isso não sou eu que estou falando, tem um ranking internacional, certo? Sim. Por outro lado, a nossa formação das escolas é muito ruim. Certo? Infelizmente, a gente poderia ser muito melhor, a matemática ser muito mais bem utilizada, se a nossa escola básica, as crianças saíssem de lá com um conhecimento melhor. E veja, de novo, não sou eu que estou falando. Os testes internacionais, o PISA, por exemplo, é um teste internacional que nos coloca entre 80, 90 em 120 países. Então a gente está para lá para baixo dos 5, diria. Eu acho que menos, é coisa de 4 em 10. Não é? Então, e é uma pena, porque o brasileiro é bem criativo. Eu acho que poderia ser muito melhor se a gente tivesse uma escola básica, o básico e o colégio fossem mais veementes no ensino, mais efetivos, né? Na formação dos nossos alunos. É uma pena isso. Mas você acha que é um círculo, por exemplo, a partir do momento que porque a matemática em outros países, ela tem um outro valor, até em desenvolvimento econômico, tudo isso, né? Uhum. Você acha que se a gente chegar nesse pé de igualdade, porque, né, o nível universitário, como você mesmo mencionou, já está a gente pode puxar de trás para frente? Acho muito difícil, porque é sempre ao contrário. Qualquer lugar que você olhar, primeiro você tem que ter uma base boa, né? Inclusive, essa falta de conhecimento em matemática que a nossa escola delega aos alunos é uma das grandes dificuldades conosco, né? Depois as pessoas não conseguem realizar trabalhos básicos que precisam. Por exemplo, ser um bom pedreiro, um bom marceneiro, porque depende dessas formações, de entender como é que é a geometria, ter uma ideia do espaço. Muitas pessoas mesmo não conseguem ler um jornal porque vê um gráfico no jornal e não sabe interpretar. Sim. Né? Um gráfico simples, sei lá, ano versus produção, entende? Então, vê aquele gráfico e você perguntar para ela o que esse gráfico significa, a produção de, sei lá o quê, cresceu ou não cresceu ao longo dos anos? Ela não sabe olhar para aquilo e dizer sim, se cresceu ou não. Né? E eu acho que a gente reverte a gente passaria aqui o dia inteiro falando como reverter, mas também reverte com difusão, né? Porque é o que a gente está fazendo aqui. Não, sim, tirando também. A matemática desse lugar de vilã. Né? Sim. A gente tem várias, a USP aqui, o pessoal daqui da USP tem várias iniciativas para incentivar as crianças, os nossos alunos da escola pública, principalmente, a se interessarem mais por matemática e por português e por outras, né, por computação, né? Sim. Bom, a gente faz mais uma pausa aqui, é bem breve mesmo, e a gente vai voltar falando um pouco mais sobre a atuação do CMEAI
na sociedade, ou seja, a gente falou aqui que o CMAI atua, né, basicamente na indústria, mas também em órgãos governamentais, e a gente vai entender um pouco mais de como essa matemática chega no nosso dia a dia, no meu e no seu. Até já! Um dos fatores que mais influenciam o desempenho físico é a quantidade de oxigênio que circula pelo sangue no momento do esforço. Isso porque o oxigênio é usado pelas células para produzir energia, tanto para a contração muscular como para comandar a atividade motora. A quantidade de energia e, portanto, a demanda de oxigênio dependem do tipo de exercício e do esforço exigido. Pesquisadores do Laboratório de Fisiologia Aplicada ao Esporte da Unicamp, apoiados pela FAPESP, estudam a relação entre a oferta e o aproveitamento de oxigênio no cérebro e músculos durante a realização de diferentes tipos de exercício físico, como o ciclismo, esteira, flexão de joelhos e natação. O objetivo é encontrar abordagens capazes de melhorar o desempenho esportivo e evitar perdas relacionadas ao envelhecimento. Os resultados sugerem que a chave para o desenvolvimento dessas novas abordagens está na capacidade do organismo de ajustar a oxigenação via redirecionamento de sangue. Os estudos avançam e os pesquisadores acreditam que, em breve, os novos conhecimentos permitirão melhorar a prescrição de treinos para atletas e também avaliar limitações de saúde. Nós estamos de volta agora para falar um pouquinho mais sobre a atuação do CMAI e como essa matemática ela é levada realmente para o nosso dia a dia. Quais são as ferramentas, né, e as vias que levam essa matemática até lá. E para isso, vou pedir ajuda aqui do Poti, que a gente tem uma apresentação que eu acho que essas áreas de pesquisa, elas podem nos dar o direcionamento, né, Poti? Então, a gente está vendo ali, ó, no verde, né, otimização e pesquisa operacional, ciência de dados, mecânica dos fluidos computacional. Essas três grandes áreas que fazem parte das áreas principais do CMAI, é mais ou menos como vocês organizam a matemática de um modo geral industrial ou não? Não. Isso é baseado nos conhecimentos, nas pessoas, nos conhecimentos das pessoas, dos grupos que tem aqui em São Carlos. Mas isso aí não cobre toda a matemática. Tem muitas outras áreas de matemática que são importantes, matemática aplicada, que são importantes e que não estão cobertas aí. Como aqui nós somos um grupo de matemáticos e também de pessoal de computação e estatística, então essas áreas aí são as que, digamos assim, a gente tem gente com formação e que pode desenvolver pesquisas e trabalhos relacionados com essas áreas. Vamos fazer um desafio? Eu vou pegar um nome e você vai me dar uma pesquisa prática. Por exemplo, um nome difícil, sistemas complexos, onde ele está numa pesquisa prática? Hoje, os sistemas complexos servem para estudar coisas do cérebro, por exemplo, doenças do cérebro. Então, Alzheimer, tem algumas pesquisas aqui em sistemas complexos, porque o cérebro é um sistema complexo, né? É um sistema com bilhões de conexões e núcleos que são os neurônios. Então, esse sistema pode ser estudado do ponto de vista de sistemas complexos. A internet é um sistema complexo, né? Porque são vários locais que estão conectados, e aí tem locais menores. A minha casa, eu sou um pontinho. Aí eu me conecto num servidor da Claro, sei lá de quem, o servidor da Claro se conecta num servidor maior e que se conecta na rede mundial, certo? Então, esse é um sistema complexíssimo, porque, se a gente pode falar, né? Sim, porque pode. As conexões, né? Veja, eu converso com os servidores do mundo. Só que eles não necessariamente conversam comigo, porque é uma coisa meio direcional. O que eu quero dizer é, eu posso interrogá-los
eles vão me responder, mas eles não estão interessados em mim, né? Eles são coisas maiores, então são uma coisa muito complexa. Então as conexões não são entre uma coisa e outra, ela não tem o mesmo peso numa direção e em outra. Então isso já começa a complicar as coisas, né? Como o cérebro, você falou, né? Sim. Que os nossos neurônios têm vida própria, fazem o que eles querem lá dentro. Isso. Mas o que essa área está bem avançada, por exemplo, e você citou doenças, por exemplo, eles vão conseguir daqui a um tempo, eu acredito, né? Porque tem todo um mundo, né? Por exemplo, o pesquisador daqui do CMA está ligado com uma pessoa de outra parte do mundo, e eles vão conseguir entender, por exemplo, como que essas conexões fazem, e dar um exemplo assim, por exemplo, ali naquele determinado ponto do cérebro tem uma rede que está em confusão, a gente pode fazer não é um choque, mas é uma intervenção existe, e resolver, né? Quer dizer, entendendo o sistema como um todo, você sabe onde está o problema ali dentro, não é? E isso também é um pouco dessa cura que as pessoas querem encontrar, né? Sim. Vamos para o outro, então, de ciência de dados. Vamos ver aqui o que seria... nossa, teoria de resposta ao item. Esse eu não sei se eu sei Não, falar então muito, vamos lá. não. Qual você sabe melhor Porque, gente, a área do Poti é a mecânica dos De fluidos. Aí eu poderia falar sobre qualquer uma delas. E, inclusive, já que a gente está falando dessa situação que é muito legal, que interessa para muita gente de saúde, você tem um trabalho com... que está tentando organizar o coração, né? Que também está no mesmo patamar de importância do cérebro. Nós temos dois trabalhos, duas linhas de pesquisa que está relacionado com saúde, na área de mecânica de fluidos. Uma delas é o desenho de uma nova válvula cardíaca, para a válvula da aorta. Isso quer dizer que a minha deu ruim, eu tiro e ponho a sua? Hoje já existem válvulas no mercado à venda. Sim. Ou seja, você pode trocar a sua válvula. Se a sua válvula, geralmente, a doença como a febre reumática estraga as válvulas, né? Isso para jovens. E também ao longo da vida, né? Com a idade, as válvulas cardíacas tendem a não funcionar direito, passa a não funcionar direito devido a algumas doenças, calcificações, etc. E hoje existem válvulas que podem ser trocadas. Você pode ir lá, os médicos compram uma válvula e põem. O que nós estamos estudando o problema é que essas válvulas, elas são um artefato artificial e elas tendem a provocar o sangue é um fluido, é um líquido muito, muito especial. Quando você aperta ele tende a coagular. Então, toda vez que você faz pressão no sangue, ele tende a coagular. E isso, quando você troca a válvula, obviamente que a válvula que você põe lá, tem vários modelos, ela não é a válvula original, como a que está lá. E isso cria pressões em alguns cantos, e então cria... rejeição? Alguma coisa assim? Não, cria coágulos. Sim. Tem um nome para isso, mas agora não estou me lembrando. Coágulos que se desprendem, podem no cérebro e provocar um AVC. Ou seja, ou ir no coração você achava dar que um era infarto. cura, né? Então a pessoa que troca a válvula, ela tem que tomar um anticoagulante a vida inteira. Sim. Certo? Então, o que nós procuramos? Nós procuramos uma forma para essa válvula de tal forma a minimizar a possibilidade de coágulos. A ideia é fazer uma válvula com uma geometria de tal forma que a hora que você implanta lá, ela não tem essa propriedade de criar coágulos. E o cálculo de vocês está em medir o porquê desses coágulos formados, é isso? Não, tudo gira em torno da geometria. Porque hoje as válvulas que existem, as mais simples, são um anel com uma latinha com um pino no meio. Então, a hora que o sangue vem por aqui, ele abre metade e o sangue passa. A hora que a pressão aqui diminui, ele fecha. Então, o sangue não volta. Essa é a válvula da aorta. Porque o sangue bombeia, o coração bombeia o sangue para a aorta.
E não pode ficar aberto, porque senão o sangue retorna. Por isso tem que fechar. E a matemática vai resolver todas essas questões, né? Então, aí a geometria é uma pena que agora não pode, mas eu posso mostrar o formato dessa válvula. É um formato completamente diferente de tudo que tem no mercado. Claro que o estudo está em... Porque depois tem a questão de... Você não pode pôr qualquer coisa dentro do corpo. Então tem que pôr um material que não seja rejeitado pelo corpo. Então tem que produzir essa válvula. Em geral, o pessoal usa aquela membrana que cobre o coração do boi. Com aquela membrana, o pessoal faz as partes da válvula. Ou então, se ela for de metal, tem que ser de titânio, não pode ser de alumínio. Isso também mostra o tanto que a gente tem que ser paciente com a ciência, né? Porque o outro projeto é muito legal, porque muitas crianças nascem com o coração que não tem um buraco no coração, tem uma divisão. E para fazer a cirurgia, isso é uma cirurgia que precisa ser feita logo depois de nascer. E para fazer essa cirurgia, o pessoal precisa, primeiro, fazer um estudo do coração da criança, que é feito com tomografias, etc. Aí faz um modelo do coração da criança. Isso tudo tem matemática, porque precisa fazer um modelo do coração. Mas essa cirurgia é uma cirurgia que precisa retirar o coração daqui e consertá-lo. Então precisa fazer a circulação extracorpórea. E para isso precisa de uma bomba, para continuar bombeando sangue. Nós estamos estudando uma bomba para fazer esse serviço. Porque, de novo, dependendo como a bomba faz, ela cria coágulos. Porque, de novo, a hora que você bombeia o sangue, você aperta o sangue, você empurra o sangue. E isso faz com que ele crie coágulos. Então você tem que fazer uma bomba que faça um movimento tão gentil que tende a minimizar isso. Certo? E olha lá a matemática, né? Renegada muitas vezes, escondida em tudo isso, né? O princípio de tudo. E assim, só para a gente mensurar um pouquinho a importância dessas pesquisas que o Poti acabou de falar, 400 mil pessoas morrem no Brasil por ano por causa de doenças cardiovasculares. Isso equivale a uma morte a cada 90 segundos. Ou seja, se vocês gritam eureka, a gente está resolvendo um problemaço da sociedade, né? É que esses 400 mil não são todos válvula, né? Morre muita gente por infarto. De cardiovasculares, isso. Infarto é o mais... É o mais prevalente. É o mais prevalente. Mas isso é uma outra conversa, né? Que vocês ainda vão chegar lá. A da bomba é muito interessante porque cuida de crianças, né? E essa cirurgia é uma cirurgia que cura para a vida inteira. A criança fica com a vida normal, depois de feita a cirurgia, obviamente. Eles tapam o buraco, né? Eles tiram o coração, porque o que acontece é o coração dividido em 4 pedaços. E em cada pedaço desse tem uma parede. Algumas crianças, na verdade, quando a criança está no útero, ela tem um buraco. E que à medida que vai nascer, esse buraco se fecha. E em algumas crianças ele não se fecha. Com o lábio leporino, né? Entendi. É uma doença parecida com o lábio leporino. Bom, é claro que a gente falou aqui, né, dessa pesquisa importantíssima e da área da saúde dá a intenção de que são as pesquisas mais urgentes, mas em paralelo o CMI está tocando um monte de outras de igual importância, né? Sim, muitos outros projetos. Temos projetos com um monte com a Petrobras, com outras indústrias, com os bancos. Então, e aí essa rede que se faz como que a gente une a universidade, o que está nos laboratórios, para até chegar lá na casa da gente, ou que a gente possa fazer o uso e se beneficiar desse conhecimento científico que vocês fazem. A premissa atrás da ideia do CMI não é chegar até a última milha, digamos, que é o consumidor. O nosso link é com as empresas. A gente tem a ideia de que, veja, se você tem um produto melhor, mais bem produzido, com mais tecnologia, no final das contas, o consumidor é que será beneficiado pagando um preço menor ou usufruindo de um produto melhor, não é? É lógico que quem inventou a Gillette não tinha ideia de que a Gillette ia ser tão importante, mas a Gillette é importante porque, não é? Então essa é a nossa ideia, de conectar o setor produtivo, e por setor produtivo ou indústria, a gente entende não apenas a indústria que tem lá um chão de fábrica e produz alguma coisa palpável. A gente vê
sei lá, os advogados, o próprio governo. Sim, são vários projetos, né, junto ao governo, não né? É? A gente está agora fazendo um projeto com a prefeitura da cidade de São Carlos, para melhorar o sistema, integrar todos esses sistemas, de forma que o morador de São Carlos possa, marcar uma consulta de casa, marcar exames de casa, fazer talvez consultas online, entende? No setor de saúde, no setor de transporte, pode ver onde está o ônibus, ver quais linhas existem, e ter todo o acesso ao sistema de bens que o município promove. Então, veja, essa é uma coisa que envolve um monte de computação, um monte de matemática, porque se a gente fizer de qualquer jeito, esse sistema não funciona, porque ele fica muito lento, muito lerdo, precisa de muitas condições, precisa de rodar, não vai rodar num celular, precisa de um computador grande para rodar. Então, tudo isso envolve raciocínio e trabalho para você fazer com que esse sistema seja aplicável para o fim que ele precisa. E o CMEI está de portas abertas para empresas, pessoas interessadas em fazer essa transferência de tecnologia. Sem dúvida. Bom, a nossa conversa foi muito boa, Poti. A gente está dando início apenas, né, desse videocast que tem a intenção de tirar a matemática um pouco dos laboratórios, tornar ela mais popular, né, de forma que as pessoas entendam e contar o que está sendo feito nesse ramo, não apenas da matemática, mas também das ciências exatas. E a gente gostaria de fazer nesse primeiro programa um agradecimento, porque você deve estar assistindo a gente ou pelo canal do YouTube, as nossas redes sociais, mas também pela TV FAFC, que nos cedeu esse espaço e que é de tamanha importância estar numa TV aberta, né? Sem dúvida. Isso é importante para nós, que a TV FAFC nos proporcione oportunidades de divulgar o que fazemos, né? Não só os projetos, mas a gente tem várias atividades relacionadas com educação, com difusão do conhecimento, com cursos para pessoas. O ICMC, em particular, tem várias oportunidades de cursos para pessoas de maior idade, cursos para ensinar a usar celular. A gente tem cursos para meninas, para incentivar meninas a participar das ciências matemáticas, porque é um universo mais ou menos só masculino, não é? E a gente gostaria de ver muito mais mulheres envolvidas com esse objetivo. Nós vamos trazer aqui a vice-diretora, a professora Kalinka, né, do ICMC, também para falar um pouquinho desse projeto dela, que é muito bacana com as meninas. Mas, como eu disse, esse é só um pontapé inicial. A gente quer trazer muita matemática a partir de agora, e também não teria muito sentido estudar tanto, né, para não entregar muito para as pessoas, não é isso? Esse é um dos objetivos de vocês estudarem tanto também, não é? Acho que sim, né? Eu acho que faz sentido. Então, até o próximo programa. Obrigada pela sua atenção.